É bom estar com vocês mais uma vez. Hoje, a hora que eu cheguei, eu fiquei alegre que o Marcos Jagozelli estava aqui e esperava que eles fossem pregar, né? É bom vê-los e matar a saudade deles e do nosso convívio gostoso lá no Nordeste. Ainda cantaram umas 3 cânticos aqui, pelo menos da nossa época, isso lá nos anos 80. E então essas coisas, elas apertam o nosso coração. Espero que as mães tenham tido um bom dia, que aquele presentinho encomendado chegou e que tenha sido bom ficar do lado dos filhos. Hoje nós vamos continuar com nossos estudos sobre família no mês de maio. Na semana passada o pastor falou sobre a solidão do mundo que nós estamos vivendo, do pós-cristianismo, né? Que trabalha a destruição das famílias, na verdade, e a solidão que isso tem causado, essa mensagem, e a família como plano de Deus num sentido agregador. E então, essa situação do mundo moderno de afastamento, que aparta uns dos outros, que tornam nós humanos isolados e vulneráveis, contrariando o plano de Deus, e nós precisamos resistir contra isso. Hoje eu gostaria de caminhar um pouquinho adiante e falar sobre tensões que afetam a família, a nossa família nos dias de hoje. E talvez fazer algumas sugestões como amenizar essas tensões que nós enfrentamos enquanto família. Os especialistas em família costumam dizer que existem famílias funcionais e famílias disfuncionais. A família funcional é aquela que está funcionando de uma maneira mais ou menos normal, onde os pais e os filhos têm uma relação razoável. Eu costumo pensar na família funcional, que ela parece com aquelas propagandas de margarina. Na televisão, quando aparece a propaganda da margarina, as famílias que aparecem, elas são maravilhosas, elas são esplendorosas. A mulher já acorda toda linda, exuberante, maquiada, né? Os filhos todos sorridentes, até o cachorro dá risada e está maquiado. Não é assim que a coisa aparece, é uma postura artificial. Mas a família, no real, a minha família, a tua família, não é assim quando nós acordamos, não é verdade? A situação é bem outra. Existem também as famílias, então, funcionais e as famílias disfuncionais. Famílias que têm problemas, famílias que funcionam talvez de maneira precária, com problemas de alcoolismo, problemas de droga dentro dela, alguma doença crônica, uma comunicação talvez deficiente. Essas coisas todas fazem uma família disfuncional. E tem os disfuncionais temporários. Se pensarmos bem, toda família vai passar por um momento de disfunção. Mais cedo ou mais tarde, você não vai conseguir passar pela vida toda, a sua vida familiar toda, sem alguma disfunção dentro da sua família. Em algum momento dela vai aparecer algum problema. E nós não estamos imunes a isso porque nós somos cristãos, nós também estamos sujeitos a isso. Mas felizmente a Bíblia, ela é um almanaque de vidas disfuncionais. Tudo que você imagina, todo tipo de problema de família você tem aqui dentro. Só basta você ler
procurando, você vai encontrar gente com todo tipo de problema. E a Bíblia fala dos problemas com muita transparência e honestidade, né? Fala do marido que acusa a esposa, fala do irmão que matou o outro, fala de incesto, fala disso. Tudo que você imaginar, você vai encontrar nas famílias da Bíblia. Isso é bom, no sentido de que, no mesmo momento que aparecem os problemas, também aparece o que Deus pensa e como Deus atua neles. Então, eu gostaria de pensar com vocês nessa noite sobre que, quando os problemas batem à nossa porta, como nós devemos agir. Eu vou usar o livro de Jó, nós vamos abrir a Bíblia no livro de Jó, e nós vamos falar, eu vou usar o livro de Jó mais como uma pauta do que propriamente pregar sobre o livro em si, mas eu vou usar as ideias do livro e vou fazer um paralelo com o nosso dia hoje, sobre alguns assuntos que estão lá no livro. Então eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Jó, capítulo 1, e nós começamos do verso 1 a 5, né? Onde esse personagem, Jó, ele é apresentado e depois nós vamos ler um pouco sobre os efeitos também, a interferência de Satanás na família de Jó. Esse trecho ele é interessante, assim, eu acho que ele é o tipo da família que toda mãe gostaria de ter. Quando você lê essa abertura aqui, toda mãe gostaria de ver ter uma família como essa de Jó, ter um marido assim como Jó, e o sucesso que ele estava apresentando. Então vamos ler capítulo 1, verso de 1 a 5. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo. Temia a Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentos, e tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam as 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminado um período de banquetes, mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava, talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Esse é um ideal de família, né? Um homem bem-sucedido, um homem que tinha 10 filhos, e importante que os 10 filhos viviam e conviviam em harmonia, o que é uma coisa muito importante. E um pai que exercia o seu papel de sacerdote sobre eles, e cuidava da vida espiritual e olhava para a vida espiritual deles. E aqui nós já temos os 2 desafios nessa parte. Primeiro, a criação dos filhos, né? E segundo, a harmonia. Eu não sei quantos de vocês aqui têm 10 filhos, mas não deve ser muito fácil criar 10 filhos e criar 10 filhos em harmonia. Criar nossos filhos nos dias de hoje é uma tarefa imensa. E na maioria, nós hoje estamos entregando nossos filhos para os profissionais da educação, e muitas vezes nós nem sabemos o que eles estão ensinando. Portanto, é preciso ficar alerta. O que eles estão aprendendo? O que esses professores estão ensinando? Talvez eles estejam aprendendo coisas que nós não concordamos. Talvez eles estejam aprendendo coisas que Deus não se agrada. E talvez nós, como pais, podemos estar desinformados sobre estas coisas. E junto disso, agora nós temos também as mídias sociais, que trazem informações inadequadas e num tempo muito precoce para as nossas crianças. Então, vocês que são pais de crianças, os meus já passaram essa idade,
vocês vão ter muito mais trabalho nessa geração do que nós. 2 ou 3 semanas atrás eu estava ouvindo uma reportagem e que uma especialista da área de informática, ela falava assim: quando eu vejo que eu estou muito dependente das mídias que eu trabalho, ela fala, eu desligo meu celular por 2 dias para desintoxicar. Esse foi o termo que ela usou. Ou seja, se para desintoxicar, ela está falando, e ela é uma especialista que só trabalha com isso, ela está falando que é uma coisa viciante. E pior do que isso, nós não sabemos ainda os resultados disso. Então, se você precisa se desintoxicar de uma droga que você não sabe o aspecto a dificuldade que ela vai trazer para a tua vida, eu diria para você que nós temos aqui um problema sério. E eu queria falar isso para os jovens que ainda não se casaram, que estão procurando um parceiro, uma parceira, ou que ainda vão procurar. Observe aquelas pessoas que você está pretendendo. Veja a atitude delas com a mídia que está na mão delas. Porque, queridos, se você se relaciona com uma pessoa num namoro que a pessoa só fica ali grudada na maquininha, não vai melhorar depois que você casar. Você vai ter problemas. Então você precisa observar isso antes de trazer esse problema dentro de uma relação conjugal. Observe a dependência dos meios eletrônicos. E a outra coisa aqui, o desafio é criar os filhos em harmonia, sem competição. O lar, como nós ouvimos no domingo passado, é um lugar de encorajamento, de desenvolvimento. E nós precisamos ensinar os nossos filhos a gostarem um dos outros. Isso é uma postura que contraria os rumos atuais das mensagens que nós ouvimos aí nos meios de comunicação. Então, nós precisamos ensinar os nossos filhos a gostarem um do outro, a terem prazer em estar juntos. Na adolescência, quando os filhos começam a se separar de nós pais, onde eles buscam uma independência maior e começam a sair do convívio só do lar para ter relacionamentos fora do lar, se eles se relacionarem com pessoas erradas, você pode perder todo o trabalho que você teve até aquele momento na vida deles. E por isso é importante você estar acompanhando os seus filhos, por isso é você saber com quem ele anda, saber que mensagens ele está recebendo, e você como pai não pode se vedar isso. Uma outra coisa que o texto falou, que Jó era um sacerdote da sua família. Essa é uma função que muitos dos pais dos nossos dias têm negligenciado, a responsabilidade da vida espiritual da nossa família. E o que a gente faz? Entrega nossos filhinhos, nossos filhos, nossos adolescentes para uns predadores, para os falsos profetas daí que estão destruindo a família. E nós não podemos deixar com que nossos filhos fiquem desassistidos. Muitas vezes as mães se dedicam mais tempo à vida espiritual dos filhos. Contudo, esse é um dever masculino, segundo a palavra de Deus. Porque é importante para o teu filho saber que religião não é uma coisa só de mulher também. Você precisa mostrar com ele, na vida deles, que eles precisam do exemplo masculino. Por isso que eu gosto tanto daquela passagem de Abrão, quando ele pega o Isaac, vai levar o Isaac lá distante para sacrificar o Isaac segundo Deus tinha exigido dele lá. E ele sai com o filho dele, ele pega lá o fogo, pega um ajudante com ele, eles saem viajando, conversando com o filho. A mãe não vai, as outras mulheres ficam na tenda. Ele viaja, ele vai, chega até o lugar determinado, o filho cheio de perguntas, mas é o pai e o filho.
E o filho está aprendendo com o pai da importância da vida religiosa dele. E aí, eu acho que esse é um dever nosso, e nós, homens, precisamos assumir esse dever. Mas nós temos uma outra passagem, do verso 6 ao verso 12, que entra aqui um outro elemento, que é Satanás, que Satanás vai começar a interferir na vida familiar de Jó. Então acompanhe comigo, capítulo 1, verso 6. Certo dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com ele. O Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou no meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele e da família dele, de tudo que ele possuiu? Tu mesmo tens abençoado tudo que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo que ele possui está nas suas mãos, apenas não toque nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. E se você continuar a leitura, você vai ver que num momento muito reduzido de tempo, a primeira coisa que Satanás fez foi acabar com a vida dos 10 filhos de Jó. E a ideia dele é arruinar Jó, arruinar a família dele. A família de Jó foi então dizimada, e a família que era um exemplo funcional passou a ser uma família disfuncional. E aí o resto de toda a vida de Jó vai acontecer até o dia que Deus restaura a sorte de Jó novamente, intervindo na vida dele. E nós precisamos entender que nós não estamos sozinhos no lidar com os nossos filhos, mas que Satanás tem muito interesse na destruição, no afastamento dos nossos filhos, né? E Jó também, além disso, Jó era um funcionário, era um empresário bem-sucedido, né? Ele era o homem mais rico do Oriente, tinha um monte, ele tinha aqui tantos animais aqui que parecia aqueles donos da JBS. Muita gente, muito animal ele tinha. Então, ele tem, e sem entrar no mérito de Jó, nós temos sempre a intenção de, quando formamos um lar, de construir um patrimônio, o que é legítimo, o que é um desejo legítimo dos casais. Mas nós não podemos construir o nosso patrimônio em detrimento da família. Está errado você focar toda a sua vida para ganhar dinheiro, para construir bem, conseguir bens e tudo mais, e abandonar o cuidado e a relação com a família. Então, assim, presta atenção nisso, porque a gente cresce e vem focado em ter uma carreira profissional. Mas a Bíblia fala que a família vem antes da vida profissional. Jesus conta a história daquele homem que trabalhou e acumulou, até o dia que ele disse para a sua alma: descanse, coma, beba e alegre-se. Mas Deus disse para ele: louco, esta noite a sua vida lhe será exigida. Então, tudo que você construiu, que você preparou, para quem vai ficar? Cuidado, para não consumir a sua vida apenas com trabalho e desperdiçar outras dimensões da sua vida. Desperdiçar um momento de brincar com seus filhos, desperdiçar um momento de estar sentado junto com toda a família, rir e se alegrar e cultivar um ao outro. É isso que Deus espera. Isso tem que vir antes da nossa carreira profissional. Então, a nossa carreira profissional, ela existe para complementar a nossa felicidade familiar e não o contrário. Mas depois a gente vai lendo aqui
E nós vamos perceber que outro problema que Jó teve foi que ele ficou doente. O Satanás pôs a mão nele e ele ficou doente. E eu queria ler agora com vocês o capítulo 2, o verso de 4 a 8, para ver a situação de Jó. Pele por pele, respondeu Satanás, um homem dará, capítulo 2, verso 4. Um homem dará tudo o que tem por sua vida, estende a sua mão e fere a sua carne, os seus ossos, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. É Satanás falando para Deus. Verso 6, o Senhor disse a Satanás, pois bem, ele está nas tuas mãos, apenas poupe a vida dele. Saiu Satanás da presença do Senhor e afligiu Ló com feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. Então Jó apanhou um caco de louça e com ele se raspava, sentado entre cinzas. Que situação triste, né? Ele estava com feridas pelo corpo todo. E às vezes isso acontece conosco, apesar de a gente não gostar, a gente é atingido pela doença. Ninguém quer, ninguém programa isso, mas de repente a doença bate e a nossa família fica disfuncional. Sejam membros, seja todos, a doença afeta a rotina da família. Nestas horas de estar doente, a família é de um valor inestimável, tá certo? E, felizmente, também a igreja tem alguns irmãos com dom de misericórdia, não é verdade? Que se dispõem a cuidar e a orar dos doentes da igreja. É um estresse. Pense numa pessoa doente querendo a cura. Nós não gostamos, nós somos de uma geração que não gosta de doença. E a doença para nós é um estorvo. E muitas vezes nós não sabemos lidar com a doença. Eu lembro que de um irmão, talvez acho que eu não sei se o Marcos e a Rosélia lembram dele, do Praxedes. Ele era lá da igreja que eu trabalhava lá no Recife, e o homem ficou doente, era um presbítero da igreja, e ele ficou doente. E um dia eu fui lá no hospital visitar o Praxedes e orar com ele. Aí eu fui lá, sentei com ele, pus a mão no ombro dele para orar com ele, e ele começou a chorar. Falei, ô irmão, o que está acontecendo? Por que você está assim, tão emocionado, né? Falou, meu pastor, a minha família vem aqui e parece que eu tenho lepra. Ninguém encosta em mim, nem minha mulher, nem meus filhos. Então, é nessa hora que a família faz toda a diferença, quando você está num leito e os nossos amados cuidam de nós, né? Amor e carinho são impagáveis. E nesse caso aqui, o Jó está lá, está sozinho. Então a gente olha, e o resto da família morreu. Quem sobrou? A mulher. E aí a gente entra num problema de comunicação pessoal do casal. Capítulo 2, verso 9 e 10. Então sua mulher disse, você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Ele respondeu, você fala como uma insensata. Aceitamos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso Jó não pecou com seus lábios. E antes de você criticar a mulher de Jó, eu já preguei muito e critiquei muito a mulher de Jó do púlpito. Mas antes de você criticar a mulher de Jó, pensa comigo o seguinte. Ela tinha perdido 10 filhos. Ela era a esposa do homem mais rico do Oriente e perdeu tudo. E o marido dela está em carne viva ali, só coberto de ferida, da cabeça até os pés. E aí ela vira para ele e fala, amaldiçoa teu Deus e morre. Ela está fazendo o serviço de Satanás aqui, né? Porque o Satanás falou que se ele tirasse as coisas de Jó, Jó certamente ia amaldiçoá-lo. E quando ela fala isso, ela está sendo um porta-voz de Satanás aqui, falando as mesmas palavras que Satanás tinha dito para Deus. Mas será que isso não é um grito de desabafo? Será que ela não está falando assim, ó,
isso está muito pesado, eu não estou aguentando essa coisa toda, socorro. E ela fala essas palavras malditas para o marido dela. Amaldiçoa Deus e morra. E talvez não passou para a cabeça dela que o Jó tinha perdido as mesmas coisas que ela perdeu. E ela ainda estava boa e o Jó estava todo doente. E que Jó também precisava de uma palavra de carinho, de uma palavra de cuidado. E eu quero falar para você, trazer, não vou entrar muito na vida de Jó nesse momento, mas eu queria falar para você sobre a situação hoje. Que tem certas coisas que na nossa vida de casal tem hora para se discutir. E tem certas coisas na nossa vida de casal que a maneira como nós discutimos, se você começar a falar gritando, falar forte, a reação do seu cônjuge vai se defender, né? Ou ele vai devolver na mesma moeda. Se você discutir num tempo inadequado, você não tem tempo para discutir um assunto que vai ser muito longo, e não vai acabar o assunto, é melhor nem começar, porque a coisa vai ficar pendente. E você vai ficar brigado com o teu esposo, com a tua esposa, até retomar o assunto. O problema é, antes de tudo, a gente aprender a falar com calma, achar o momento correto e mostrar que você está procurando uma solução e nenhuma briga. Além do mais, se você começa a brigar com a tua esposa, ou que os teus pais, ou que os teus filhos assistam o papai e a mamãe brigando, o que eles vão pensar? Há casos que as crianças ficam traumatizadas, ficam inseguras. Há casos que elas se sentem culpadas, achando, eles estão brigando por minha causa. E há outros casos ainda que eles têm reações físicas. Faz xixi na roupa, adquirem tiques nervosos e por aí vai. Então, quando você tem alguma coisa para discutir com o seu cônjuge, primeira coisa, modere a voz. Escolha um momento conveniente. Se possível, avise o seu cônjuge com antecedência. Olha, eu quero discutir com você sobre aquilo. Vai preparando o terreno, porque a hora que você sentar, a coisa já está mais calma. Essa semana eu é assim, né? Essa coisa de discussão, ela não tem momento para aparecer. Então, essa semana, eu e a minha esposa tivemos um começo de discussão. Cheguei em casa depois do trabalho, tomei banho, e ela toda feliz que ela tinha arrumado o armário lá do banheiro. Estava tudo em ordem e tal, ela deu uma geral lá. E eu fui lá na minha parte, lá tem um copinho com alguns objetos meus, e o meu pente não estava lá. Como o meu pente não está aqui? E aí eu virei, como? E ela feliz, olha, eu arrumei, está tudo nos trinques e tal, está lindo o armário. E eu fui ríspido com ela, por causa disso aqui, ó. Não sei, só cara antigo agora que usa isso, né? Eu descobri que gente mais recente não usa pente nem lenço. Eu não vou perguntar quem tem pente aqui, não vou querer te... Mas o que acontece é o seguinte, olha como a situação se instala de uma maneira inesperada. Aí tal, eu dei meu jeito, tive que procurar uma escova, porque não tinha pente, né? Aí eu deitei na cama do lado dela e fiquei pensando, esse ano nós vamos fazer 40 anos de casado, e eu ainda estou brigando com ela por causa de um pente. Tá ruim, né? Tá ruim. Assim é a vida. A discussão aparece nas horas mais inesperadas. Então aprenda com Jó. Jó respondeu para ela. Na hora que ela falou, amaldiçoa o teu Deus e morra, Jó
A resposta de Jó foi assim como água fria na fervura. Ele responde assim para ela: você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Ele não respondeu para ela malcriado. Ele não concordou com ela no que ela estava falando, que ela achou que ele estava sendo um fracasso na vida. Ele não foi malcriado, não respondeu na mesma volúpia dela. Ele esfriou a conversa, mas ele não concordou com ela e deu o seu motivo, né? Se nós recebemos o bem de Deus, por acaso não tem Ele também de nos dar o mal? Então eu diria para você o seguinte: na hora que você está com problemas com o seu marido, com a sua esposa, não saia atirando antes de, sabe? Primeiro, aprenda a conversar moderadamente, aprenda a baixar a temperatura, porque às vezes você está certo no seu argumento, mas você perde a razão do seu argumento da maneira que você fala, caloradamente, briguento, gritando. E aquilo que você fala que é certo que você tem razão, você perde na maneira que você está transmitindo aquilo. Não adianta você ganhar discussão e perder o relacionamento. Então, vocês aprenda a se comunicar. E, de vez em quando, também, mande a criança para a casa da vovó. Namora um pouquinho. Reaquece seu relacionamento. Os avós vão adorar receber as crianças. Reserve tempo para namorar. Senão os filhos tomam todo esse tempo e não vai sobrar tempo para você nutrir o seu relacionamento pelo seu cônjuge. Então, essa é mais uma maneira, mais um fator de tensão no nosso casamento. Depois, ele fala sobre amigos, os amigos de Jó. Nós vamos ler capítulo 2, verso de 11 a 13. Fala sobre os amigos que vieram visitar Jó. Ele tinha perdido 10 filhos, tinha perdido todos os seus bens, ele estava doente dos pés à cabeça, tinha brigado com a mulher, mas chegaram os amigos. Então eu gostaria de ler com você capítulo 2, verso de 11 ao 13. Quando 3 amigos de Jó, Elifaz de Temã, Bildade de Suá e Zofar de Naamate, souberam de todos os males que haviam atingido, saíram, cada um da sua região, combinaram encontrar-se para juntos irem mostrar solidariedade a Jó e consolá-lo. Quando viram a distância, mal puderam reconhecê-lo e começaram a chorar em alta voz. Cada um deles rasgou seu manto e colocou terra sobre a cabeça. Depois de os 3 se assentaram no chão com ele durante 7 dias e 7 noites. Ninguém lhe disse uma palavra, pois viam como era grande o seu sofrimento. E aí, você tem algum amigo que encara essa? Você tem algum amigo capaz de sentar do teu lado, ficar olhando para você, chorar pela tua desgraça 7 dias? Sem falar nada, só olhar para você e mostrar empatia, só olhar para você e mostrar consideração. Não é na nossa cultura, nós somos muito rápidos, nós não damos tempo para as coisas que precisam de tempo. E a palavra de Deus, esse trecho, eu acho que ele ensina aqui, nesse primeiro trecho, ele ensina aqui para a gente que ter amigos em tempo de crise é um tesouro. A palavra de Deus fala que o amigo ama em todos os momentos. É um irmão na adversidade. E ainda mais fala, existe amigo mais apegado que um irmão.
Você tem um amigo assim mais apegado que um irmão? Um amigo que ama em todos os momentos, principalmente na adversidade? Quantos amigos você tem? Se você não estiver disposto, você não vai ter amigos. Ontem eu conversava com um irmão, e ele falou, olha, você pregou um negócio que eu guardei. E ele me falou um negócio que eu nunca lembro. Eu preguei, sei lá quando que eu preguei isso para o cara, e ele lembra. Amigos demandam tempo. Amigos custam. Mas amigos também são prazerosos. Se você não tem tempo, você não tem amigo. Se você não convidar a pessoa para ir na tua casa, ou ir em algum lugar, tal, você não vai ter amigo. E isso custa dinheiro. Custa dinheiro. Você vai levar amigos para fazer uma refeição na tua casa? Não, você tem que desembolsar. Mas se você não quer gastar tempo e você não quer gastar dinheiro, você não vai ter amigos, me desculpe. Amigos verdadeiros, amigos... Você não vai ter ninguém que senta contigo lá e fica olhando e chora com você, mesmo sem dar palavra, dizendo, olha, eu estou sentindo o teu desespero. Mas se você não fizer isso, você não vai cultivar amigos. Se você for nas mídias atuais, você fala, você manda um zap e diz que está tudo bem. Quer dizer, ele te busca para um individualismo, para um isolacionismo, você não se comunica pessoalmente. E nós precisamos decidir o que nós desejamos em momentos de adversidade. A hora que você está bem, a tua vida está boa, você não precisa muito de conselho, né, de ombro amigo e tal. Mas quando você estiver na pior, você precisa ter gente com quem recorrer. O Jó, ele tinha acabado de ter uma discussão com a mulher dele lá. E agora, com quem que ele vai falar? Você briga com a tua mulher, ou tua mulher briga com você, e tem coisas, queira você que você não pode dizer para ela. Porque tem coisas que são tão duras, que o coração sensível da tua esposa não tem condições de ouvir. E nós não podemos dizer coisas um para o outro e que depois vão ficar cicatrizados e nós nunca mais vamos esquecer na nossa vida. Então, para isso é bom você ter um amigo ou uma amiga. Eu acho que as mulheres, elas se compartilham, elas repartem muito mais as suas aflições do que nós, os homens. Mas nós precisamos ter, então, amigos verdadeiros, porque na hora do sufoco, na hora do sofrimento, nós precisamos de amigos verdadeiros e solidários para nos ajudarem. E depois, o segundo problema aqui com esses amigos do Jó, se eles tiverem essa virtude de chegar lá, sentar com ele, ficar 7 dias lá sentado com ele, aconteceu um outro problema, que também é um outro problema que pode acontecer quando os amigos são amigos errados. Os amigos de Jó não deram conselhos sábios e úteis para Jó. Eles chegaram lá, e você vai lendo daí para frente, toda a maioria do livro fala dos discursos de Jó com seus amigos, na hora que eles resolveram abrir a boca. E eles partiram de um a priori, de que Jó tinha algum pecado escondido, por isso Deus estava castigando ele. E Jó falava assim, olha, eu desafio qualquer um de vocês, e desafio até a Deus, que me diga qual foi o lugar que eu errei. Eu não tenho problema de me arrepender, eu não tenho um problema de me retratar, mas eu preciso saber qual que é a minha culpa. E os caras falavam, não, você tem culpa no cartório, tem alguma coisa errada, senão, na teologia deles, se você não tem nada errado, Deus não vai pôr a mão
sobre você. E Jó fala, eu não fiz nada de errado, eu não pequei, mostra o meu erro, mostra o meu pecado. Depois ele acaba desafiando Deus sobre isso. Então, nisso, os amigos de Jó, eles foram no momento certo, a atitude certa, mas o conselho errado. E Deus cobrou isso deles. Se você for comigo lá em Jó capítulo 42, veja o que Deus fala lá, em Jó 42, que já é o desfecho da vida de Jó, né? Fala assim no versículo 7, Jó capítulo 42, verso 7. Depois que o Senhor disse essas palavras a Jó, disse também a Elifaz de Temã, estou indignado com você e com seus 2 amigos, pois vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez o meu servo Jó. Então qual o problema? Eles foram lá para aconselhar Jó, mas eles não foram lá para falar o que é certo a respeito de Deus. Ou seja, se você tiver um amigo, e você está com problema, e você precisa de ajuda, teu amigo vem para te aconselhar, te ajudar, se solidarizar. Se ele não for um amigo que fale das coisas da parte de Deus, do que é certo da parte de Deus, se você está errado, você está errado porque Deus fala isso e isso. Se você está certo, você está certo porque Deus fala isso e isso. Você precisa de amigos honestos. E honesto, a honestidade aqui, a medida é a palavra de Deus, é o que Deus espera que você faça. E os 3 amigos, segundo o trecho aqui, Deus fala, estou indignado com você e com seus 2 amigos, pois vocês não falaram o que é certo a meu respeito. Então, se você tem amigo que não pode te ajudar, não presta para nada. Você precisa ter gente que te ponha no eixo, com amor, com empatia, com carinho. Mais gente que também te ponha no eixo, a hora que você precisa, te repreenda, te exorte, e você entenda que ele está fazendo isso pelo teu bem, porque afinal de contas, ele é teu amigo. Então, nós precisamos ter amigos assim. Eu não sei se você tem amigos assim, é difícil. A gente não pode ter muito desses, porque você não consegue desenvolver assim um relacionamento mais profundo com muita gente. Mas alguns na tua vida você deve ter. E você tem que ficar de olho também nos amigos dos seus filhos. Porque os teus filhos com amizade errada podem pôr toda a criação que você se dedicou a perder. Como eu disse, quando o adolescente está saindo de casa, ele vai querer amigos fora da relação de casa. E você precisa saber com quem ele anda. Você precisa saber com que tipo de informação ele tem com esses amigos, quem são. Então, de repente, você precisa ser meio policial, né? E eu diria para você, não descanse nessa tarefa, não bobeie nessa tarefa. Se você desconfia que teu filho está começando a desenvolver amizade com uma pessoa que você desconfia, então você faz o seguinte, você traz essa pessoa, esse amigo para a tua casa. Não deixa o teu filho ir para a casa dele. Não deixa ele fazer o programa com o outro lá. Traga, convide, traz para dormir e tal, debaixo da tua tutela. E assim você pode saber e pode enquadrar o cara e pode definir sua posição com relação a ele. Mas não seja ingênuo, não abandone o teu filho, não perca todo o trabalho que você teve do nascimento até a juventude, porque na adolescência, o teu filho vai te abandonar, ele vai querer ter a personalidade própria dele, ele vai romper com você pai, com você mãe, ele vai romper. E é muito importante que ele rompa com você, mas que ele continue nos caminhos do Senhor. Que ele tenha amigos que são comprometidos com o Senhor. Que ele tenha pessoas que falem de Deus e sobre Deus, né? E apesar dele se distanciar de você por
questão de idade, por amadurecimento, por desenvolvimento da personalidade, das decisões próprias, você vai saber com quem ele anda, você vai saber com quem ele está. Então, é muito importante você ficar de olho nos seus filhos. Então, eu queria pensar o seguinte, no que nós vimos aqui, rapidamente sobre a vida de Jó. Primeiro, cuide dos seus filhos, crie eles em amizade entre si e também no Senhor. Essa é uma tarefa nossa como família. Jó perdeu seus filhos, 10. Foi traumático, foi. Mas ele tinha conseguido criar eles até uma idade razoável. Pelo que a gente vê aqui, eles viviam agora independentes, mas tementes ao Senhor. Depois, pense que a sociedade não quer que você gaste tempo, né, na família, cultivando uns aos outros como família. A família hoje ela está correndo tanto, e a questão não é mais você trazer seus filhos em casa. É todo mundo desligar os aparelhos eletrônicos, olhar um para a cara do outro, falar um com o outro. Porque se não está todo mundo em casa, cada um com o seu negocinho lá, com o seu brinquedinho. E isso não é comunicação, isso não é cultivo. Então, o pastor pregou uma série sobre cristão radical. Eu diria para você, você tem que ser radical com os membros da tua família e decidir que na sexta-feira, das 8 às 10, das 6 às 9, sei lá o quê, vai desligar os aparelhos. E nós vamos ficar sentados lá conversando. Será que dá para aguentar 3 horas? Não deixa o cara sair, não deixa sair, amarra no pé do sofá. Mas, está virando crítico isso, porque isso é uma epidemia. São valores do Senhor. O valor do Senhor é a família. E nós precisamos ser bênçãos. Então nós precisamos criar algum motivo para a gente estar junto. Junto com esse momento de olhar, de conversar, é o momento de você exercer o seu sacerdócio sobre seus filhos também, sobre sua esposa, ver como cada um está, orar, conversar. Em algum momento isso tem que ser feito. O nosso problema hoje é que nós brigamos, não temos tempo, não há tempo para nada, não há tempo para os filhos, não há tempo para Deus, não há tempo para a esposa. Falamos sobre o desenvolvimento profissional, que ele não deve engolir também o relacionamento da família. Falamos sobre doenças que podem nos tornar também disfuncionais. E precisamos manter comunicação marido e mulher. Comunicação marido e mulher. Hoje também é um desafio grande. Nós precisamos aprender, nos comunicar, melhorar o nosso relacionamento, sermos amáveis, namorarmos com o nosso cônjuge. Nós precisamos, sabe, ter a alegria de estar junto. Quando você está namorando, você não consegue ficar longe, né? O tempo todo grudado, aquele mel, né? Que até enjoa, e tudo junto, e benzinho daqui, queridinha de lá, depois o cara casa, meu. Parece que esqueceu tudo, dá um branco aqui, né? E você começa a ficar, a vida te endurece, e você endurece o seu discurso com o seu cônjuge. Esse é o problema. E depois nós precisamos também cultivar amigos verdadeiros, pessoas que nos falem sobre onde nós estamos pisando na bola, que nos encorajem, nos incentive, mas sempre falando do lado do Senhor. Veja que essas situações que nós apontamos aqui, elas foram causadas por Satanás. Satanás, ele não aparece diretamente, né? Ele só aparece conversando com Deus.
Ele não aparece aqui na doença do Jó. Ele não aparece aqui na conversa de Jó com a mulher dele. Ele não aparece aqui na conversa de Jó com seus amigos. Mas ele está por trás de tudo isso. Ele quer destruir Jó. E então, queria dizer para você o seguinte: você não vai achar Satanás de capa vermelha e chifrinho. Mas tem muitos falsos profetas contemporâneos. Muita gente, presta atenção nisso, muita gente hoje em dia fala sobre a família, porque a família está caduca, a família está desmanchando. Tem muita gente dando opinião sobre a família que nunca viveu a vida numa família funcional. Esse é o ponto. São falsos profetas. Ele fala para você qual deve ser sua atitude em relação à família, relação e tratamento de filhos, relacionamento com a esposa, com isso, quando eles nunca tiveram uma experiência genuína e boa nessa área. Então presta atenção, quando você ouve essas mensagens, quem que é o profeta que está falando. Se é um falso profeta, duvido que seja um profeta de Deus que esteja falando para você desmanchar o seu casamento. Cuidado com os desfazedores de lares. Olha que desafio, hein? Que desafio grande. Que desafio grande. Mas, felizmente, também, Jó não terminou a vida dele nessa miséria toda. Ainda aí no capítulo 42, eu queria ler o fim da vida de Jó, né? Jó pegou aqui no pé nós lemos aqui Jó, Deus pegando no pé dos amigos de Jó, porque eles não falaram o que era certo a respeito de Deus. E Deus falou: agora vocês vão pedir para Jó orar por vocês. Vocês vão lá, leva o teu sacrifício com Jó e ele vai ser o sacerdote para orar por vocês. Então no verso 10, capítulo 42, verso 10, depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. Todos os seus irmãos e irmãs e todos os que haviam conhecido anteriormente vieram comer com ele em sua casa. Eles o consolaram e o confortaram por todas as tribulações que o Senhor tinha trazido sobre ele, e cada um lhe deu uma peça de prata e um anel de ouro. O Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início. Ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi, 1.000 jumentos. Também teve ainda 7 filhos e 3 filhas. A primeira filha deu o nome de Gemima, a segunda Késia, a terceira Queren Apuque. Em parte alguma daquela terra havia mulheres tão bonitas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança junto com seus irmãos. Depois disso, Jó viveu 140 anos. Viu seus filhos, os descendentes deles, até a 4ª geração. Então morreu em idade muito avançada. Quando a gente lê a história de Jó, a pergunta que fica: não é justo. Perder 10 filhos desses, não é justo. Não é justo. Mas o fim do livro fala que Deus compensou Jó. Deus curou a tristeza de Jó. Deus deu abundância para Jó. Deus restituiu filhos e amigos para Jó, de tal forma que ele se sentisse confortado. O que isso diz para nós? O que isso nos ensina? Que nós podemos ter, hoje, alguma disfuncionalidade na nossa família. Estou falando aqui de família disfuncional, e você fala: tenho esse problema com meu cônjuge, tenho com parente, de doença, de não sei o quê, de relacionamento, enfim. Você tem aí a sua disfuncionalidade. Mas o único que pode curar você
nas suas memórias é Deus. O único que pode restaurar a sua sorte é Deus. E não adianta recorrer e buscar para nenhum outro mais. Então, Jó viveu a vida dele toda e no fim da vida ele foi abençoado por tudo isso. Ele nem esperava isso. Ele fala assim, né? Ele fala lá no 42, verso 5, os meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito. Já tinham pregado sobre Deus para ele. Tudo da religião dele ele tinha ouvido. Alguém ensinou a religião para ele. Mas aí ele passou por todos esses sufocos aqui na vida dele. Ele fala assim, no verso 5, meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te veem. Você só vai conseguir ver a Deus quando você passar pelas dificuldades com Ele presente e você honrá-lo. E Ele te honrar. Porque Deus não é um Deus sarcástico, Deus não é um Deus mau, Deus não é um Deus de destruição da criação dele. Mas a hora que você passar pela sua dificuldade honrando Deus, Deus vai te honrar. E se Ele não te restituir aqui, lá na glória Ele há de te restituir. Palavra dele, promessa dele para nós. Tudo bem, eu vou encerrar orando. Só queria que você, talvez nessa palavra, você lembrou de situações. Você vive situações, você tem situações na sua vida que precisam da intervenção de Deus. E Deus, você foi lembrando delas aí à medida que a gente ia comentando aqui os casos, tá certo? Então eu vou pedir para você fechar os seus olhos. Você vai agir agora como sacerdote de Deus. Você vai colocar esse seu pedido, essa sua dificuldade, esse seu problema diante do Senhor. Você vai interceder por ele e vai pedir, porque é só Deus que pode modificar a tua sorte. E depois, ore em silêncio, coloque o seu pedido diante do Senhor e depois de alguns instantes eu vou orar encerrando o nosso culto. Senhor, o Senhor sabe o que vai no fundo do coração de cada um de nós aqui nessa noite. Aquilo que nos aflige, aquilo que nos angustia, aquilo que nós não temos forças para resolver, nem sabemos como resolver. Mas assim como o Senhor foi generoso com Jó no fim da vida dele, nós pedimos que o Senhor ministre para essa nossa situação que te apresentamos. Te pedimos que o Senhor faça milagres, te pedimos que o Senhor cure, que o Senhor restaure relacionamentos, que o Senhor nos coloque amigos verdadeiros que falem a respeito de Ti com propriedade para nós. Te pedimos que o Senhor vá diante de nós e que a nossa família, ó Pai, sejam famílias funcionais na Tua presença. E que os problemas que são passageiros sejam resolvidos pela Tua mão, pelo Teu poder. Abençoe cada pedido aqui, abençoe cada coração aqui, Senhor. Abençoe também as mães que carregam fardos pelos seus filhos e que estão hoje aqui, com certeza muitas intercedendo por eles. Abençoe, ouça o pedido delas, Senhor. Atende, visita, atue, porque nós oramos assim em o nome de Jesus.